E a Previdência tem que respeitar também o equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa isso? O equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o que arrecada deve ser suficiente para pagar os benefícios, para que a Previdência não quebre. Então isso significa o equilíbrio financeiro e atuarial. Deve respeitar esse princípio. Não respeita, mas deve. Então, o único item que está errado nessa questão de número 8 é o item 2. Então a alternativa que deve ser assinalada é a letra C de casa. Porque a letra C de casa diz que os itens 1, 3 e 4 estão certos. E realmente os itens que estão certos são os itens 1, 3 e 4. Então o gabarito da questão de número 8 é letra C de casa. Vamos agora para a questão de número 9. Diz o seguinte: a previsão constitucional segundo a qual a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, aqui, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos dos estados, orçamentos dos entes da federação e das contribuições sociais que estabelece, é decorrência do princípio da... O que é que vocês acham? Diversidade da base de financiamento, correto, né? A previsão constitucional segundo a qual a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes da federação e das contribuições sociais. Isso é decorrente do princípio da diversidade da base de financiamento. Você terá diversas fontes de financiamento. As outras alternativas, você vai perceber que não tem nada a ver com isso, né? As outras alternativas praticamente têm a ver só com a parte dos benefícios, né? Universalidade do atendimento, tem nada a ver com financiamento. Quem vai atender o povo. Não tem nada a ver com financiamento. Seletividade também é benefício, é equivalência dos benefícios de serviço também. Irredutibilidade do valor do benefício. Então aqui tranquilamente dava para escolher a letra A, mesmo quem não tinha estudado ainda. Então 9, gabarito é letra A. 10. Para um trabalhador que não possua dependente, o benefício salário e família não será concedido. Para o trabalhador que se encontre incapaz temporariamente para o trabalho, por motivo de doença, não será concedida aposentadoria por invalidez, mas auxílio-doença. Nesses casos está sendo aplicado especificamente o princípio da... Oi? Aqui também seletividade. Agora, pelo menos nessa alternativa, ele não colocou uma outra alternativa com distributividade. Então, nessa questão de número 10, pelo critério da melhor escolha, você naturalmente iria escolher a letra A. Porque a universalidade da cobertura e do atendimento não tem nada a ver, equidade na forma de participação no custeio também não tem nada a ver com isso. Diversidade da base de financiamento, muito menos. Democratização e descentralização da administração, também muito menos. Então aqui, sem dúvida, pelo critério da melhor escolha, você iria escolher a letra A. O problema daquela outra lá atrás é que ele acrescentou uma outra alternativa como sendo distributividade. Então, 10, letra A. 11, questão de número 11. Sobre o Conselho Nacional de Previdência Social, considere. Conselho Nacional de Previdência Social, nós falamos aqui, quando falamos daquele princípio da caráter democrático e descentralizado da administração, que nós citamos como exemplo
de um dos órgãos colegiados, o Conselho Nacional de Previdência Social. Esse Conselho Nacional de Previdência Social ele está previsto no artigo 3º da Lei 8.213. Então, todas essas alternativas que aparecem aqui, elas podem ser respondidas com base no artigo 3º da Lei 8.213. Item 1. O CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, terá dentre os seus membros seis representantes do governo federal. Tá certo? Tá? Olha, o Conselho Nacional de Previdência Social, ele tem 15 membros. Desses 15, 6 são representantes do governo federal e 9 da sociedade. Aos 9 da sociedade são 3 representantes das empresas, dos empregadores, né? 3 representantes dos trabalhadores da ativa e 3 representantes dos aposentados e pensionistas. Então, ao todo, são 15 membros. Mas desses 15, 6 são representantes do governo federal e 9 representantes da sociedade civil. Então, está certo o item 1. O Conselho Nacional de Previdência Social terá 6 representantes do governo federal. Item 2. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República, certo? Eles são indicados dependendo de quem seja a representação. Os representantes dos trabalhadores da ativa e os representantes dos aposentados e pensionistas são indicados pelas centrais sindicais. Os representantes das empresas são indicados pelas entidades sindicais patronais, como a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio. Elas são indicados. A nomeação é feita pelo presidente da República. De todos eles, de todos os 15, a nomeação é feita pelo presidente da República ou pela presidenta da República, atualmente, né? Então, o item 2 está certo. Item 3. Os membros do CNPS, representantes titulares da sociedade civil, terão mandato de 2 anos, vedada a recondução. Que tem mandato de 2 anos está certo, mas que é vedada a recondução está errado. A recondução é possível uma vez. Então o mandato é de 2 anos e é possível ser reconduzido uma vez. É igual a cargo de presidente da República, né? Só que o mandato é diferente. O presidente da República é 4 anos, mas não tem reeleição. Aqui também tem uma reeleição. Ele pode ser reconduzido por mais 2 anos, né? Então pode ser 2 mais 2. Tem um mandato de 2 anos, mas esse mandato pode ser prorrogado por mais 2. Pode ter uma recondução. Então está errado o item 3. O que está errado no item 3? Essa parte que diz vedada a recondução. A recondução não é vedada, ela é possível por uma vez só, né? 4. O CNPS reunir-se-á ordinariamente 2 vezes por mês, por convocação do seu presidente. Está errado porque não são 2 vezes, é só 1 vez por mês. Pronto. Olha, tudo isso está no artigo 3º da Lei 8.213. Então a questão que marca aqui é a letra E, porque estão corretos apenas os itens 1 e 2. O 3 e 4 está errado. Estão errados os itens 3 e 4. Lá a questão de número 12. Publicada a lei modificando a contribuição social sobre a receita ou faturamento.
Letra A. Não poderá ser exigida tal contribuição no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a referida lei, independentemente da data de sua publicação. Tá certo? Isso aqui é o seguinte, a gente falou é um princípio tributário, chama princípio da anterioridade tributária, lembram? Que nós dissemos, o princípio da anterioridade pode ser dividido em dois. Tem o princípio da anterioridade anual e tem o princípio da anterioridade nonagesimal, não é isso? Anterioridade. Princípio da anterioridade. Isso é um princípio tributário, do direito tributário, mas que tem aplicação também nas contribuições sociais, porque a contribuição social é uma espécie de tributo. Anterioridade anual ou nonagesimal. Princípio da anterioridade anual também pode ser chamado de princípio da anterioridade do exercício financeiro. E o princípio da anterioridade nonagesimal também pode ser chamado de princípio da noventena. Então, nonagesimal é a mesma coisa que noventena, e anterioridade anual é a mesma coisa que princípio da anterioridade do exercício financeiro. Princípio da anterioridade anual significa o seguinte: quando é publicada uma lei criando ou majorando um tributo, aquele tributo que foi criado ou majorado não pode ser cobrado dos contribuintes no mesmo exercício financeiro que a lei foi publicada. Ele só pode ser cobrado no exercício seguinte, mas no mesmo exercício financeiro que a lei foi publicada não pode. Isso é o princípio da anterioridade anual. Já o princípio da anterioridade nonagesimal significa que é publicada uma lei criando um novo tributo ou então majorando, aumentando o valor de um tributo que já existe. Esse tributo que foi criado ou majorado, ele não poderá ser cobrado dos contribuintes nos próximos 90 dias. Nos 90 dias que seguem a data da publicação da lei. Ele só poderá ser cobrado depois de 90 dias da data da publicação da lei. Isso é o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora, quando o tributo em questão for uma contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social, aí eu só aplico esse aqui, ó. No caso da anterioridade anual, eu não aplico para as contribuições da Seguridade Social. Isso é o que determina de forma muito clara o parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal. Porque ele diz que só pode ser cobrado depois de 90 dias, e além disso ainda diz, não se aplicando o disposto no artigo 153b da própria Constituição, né? O artigo 153b é exatamente o princípio da anterioridade anual. E o parágrafo 6º do artigo 195 diz que ele não se aplica para as contribuições da Seguridade Social. Então, dadas essas explicações, já dá para a gente resolver aqui, né? Letra A. Publicada a lei modificando a contribuição social sobre a receita ou faturamento. Aqui ele está tratando dessa contribuição social sobre a receita ou faturamento, que é exatamente a COFINS. Mas ele poderia estar tratando de qualquer contribuição para a Seguridade Social. A título de exemplo, o examinador citou a COFINS, mas poderia ter citado qualquer outra contribuição para a Seguridade Social. Então, letra A. Não poderá ser exigida tal contribuição no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a referida lei, independentemente da data da sua publicação. Tá certa a letra A? Tá? Tá não, tá errado.
E se a lei tiver sido publicada em janeiro? 90 dias depois já pode cobrar. Mas o senhor disse que o tributo que é criado com caráter de contribuição social ele não utiliza a anterioridade anual? A anual não utiliza não, utiliza só a 90º. E então? É exatamente por isso que está errado. Ou seja, pode cobrar no mês do exercício financeiro. Uma contribuição social que foi criada esse ano, ou que foi aumentada em janeiro desse ano, hoje já pode ser cobrada? Pode. Mas a gente ainda está no mesmo exercício financeiro, não tem problema não. Já pode. Tem que esperar só 90 dias. Passou 90 dias, pau no lombo do contribuinte, não é isso? Letra B de bola. Poderá ser exigida tal contribuição imediatamente após a data da publicação da referida lei. Não, também não é assim não, né? Tem que dar um tempinho para o cara se programar financeiramente para pagar o tributo. Está errada a letra B também. C. Só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos 120 dias da data da publicação. Também não precisa tantos dias não. Precisa 120 não. 120 é muito. Letra D. Só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos 90 dias da data da publicação da referida lei. Certa, letra D. É exatamente isso. Princípio da anterioridade 90º. Basta 90 dias. Depois de 90 dias já poderá ser exigida do contribuinte. Letra E. Então a letra D é o gabarito. Letra D de dado. Letra E. Só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos 180 dias da data. Não precisa 180, basta 90. Então o gabarito da questão número 12 é letra D de dado. Vamos lá para o 13. O princípio constitucional que consiste na concessão dos benefícios a quem deles efetivamente necessite, devendo a Seguridade Social apontar os requisitos para a concessão de benefício de serviço, é especificamente o princípio da... É aqui tranquilo, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Os outros não tem nada a ver com o caso. Então aqui 13, gabarito C, tranquilamente, sem muitos questionamentos. 14. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a... Quem errar esse pode desistir do negócio do concurso, que não adianta não, viu? Então aqui é letra E, né? Saúde, previdência social e assistência social, né? Letra E, gabarito. Questão de número 15. Considere as seguintes assertivas a respeito da Seguridade Social. Item 1. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. Está errado, né? Olha, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social vão integrar... Sim, é o 15, né? Beleza, o 15. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vão integrar o orçamento da Seguridade Social de cada um desses entes. As receitas da Seguridade Social do município do Recife vai integrar o orçamento da Seguridade Social do município do Recife. As receitas da Seguridade Social do orçamento do estado de Pernambuco vai integrar
o orçamento da Seguridade Social do Estado de Pernambuco. Cada um dos entes federativos terá um orçamento da Seguridade Social, que não integram o orçamento da União. Então aqui está errado, porque está dizendo que integram o orçamento da União. Não integram. Parágrafo 1º do artigo 195 da Constituição Federal, é que trata desse assunto aqui do item 1. Artigo 195 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Dois, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. São, não são? São. É o que determina o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal. Fazer um pequeno parênteses aqui, tá bom? Isso aqui está certo, porque isso aqui é uma cópia literal do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Então não pode o examinador copiar o texto da Constituição e pregá-la na prova e eu dizer está errado, não. É capaz de eu ser preso se eu fizer isso, né? Não estou dizendo que a Constituição está errada? Não pode não, né? Foi o que ele fez, né? Copiou. Agora, na verdade, isso não é uma isenção tributária. O texto da Constituição usa esse termo. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Por que isso não é uma isenção? Porque Constituição Federal não concede isenção. Quem concede isenção é a lei. Lei ordinária, até uma lei complementar pode conceder uma isenção. Constituição Federal, o que ela concede é imunidade tributária. A imunidade tributária é a não incidência tributária estabelecida pela Constituição. E aqui é isso. É uma não incidência tributária. Ou seja, a Constituição está dizendo que se uma entidade beneficente de assistência social atender determinados requisitos, ela não paga contribuição para a Seguridade Social. Se é a Constituição Federal que está dizendo isso, então não pode ser isenção, é imunidade tributária. A imunidade tributária é o que se chama de limitações constitucionais ao poder tributar. Ou seja, o legislador, ele não pode fazer uma lei tributando essa entidade beneficente que atenda esses requisitos. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu uma imunidade tributária para elas. Então, na verdade, isso é uma imunidade tributária. Bem, mas a Constituição diz que é isenção. Aí, se disser que é isenção, você não pode dizer que está errado. Que o erro já vem de cima, né? Não tem esse ditado, né? O erro já vem de cima. Então, se já vem de cima, nós aqui de baixo podemos errar também. Se os de cima erram, né? Pronto. Então, mais ou menos isso. O erro já veio de cima aqui, né? Então você pode dizer que o erro está certo, porque já veio de cima, pronto. Então está certo. 3. A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Isso aqui está certo. Isso aqui é o que determina o parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição. Aquela pessoa jurídica que está devendo contribuição para a Seguridade Social, ela não pode contratar com o poder público. Normalmente, para contratar com o poder público, as pessoas jurídicas participam de licitação, né? Ela não pode nem participar da licitação se ela estiver devendo contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Não pode nem participar da licitação, que dirá contratar com o poder público. Então não pode. Então, além de não poder contratar com o poder público, ela também não pode receber benefícios fiscais
do poder público, nem pode receber benefícios creditícios do poder público, se ela tiver em situação irregular perante o sistema de seguridade social. Então, o item 3 está certo. Item 4. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total, mas poderá, no entanto, ser estendido. Tá certo? Não, está errado, não pode ser estendido também não. Não pode ser majorado, não pode ser criado, não pode ser majorado e nem pode ser estendido se não tiver fonte de custeio total. Para ser criado, para ser majorado e para ser estendido, tem que ter fonte de custeio total. Isso é o que determina a Constituição. Embora não exista um dispositivo na Constituição mais desobedecido do que esse. Não existe outro não, pode procurar a Constituição todinha. Qual o dispositivo da Constituição que ninguém respeita? Esse. Todo dia eles criam benefício sem fonte de custeio. Bolsa Família 1 foi criado sem fonte de custeio. Esse negócio de salário de maternidade que agora é para homem, não tem fonte de custeio para isso não. Não foi estendido para os homens o salário de maternidade? Não, tem que ter a fonte de custeio. Então, é inconstitucional, mas não é. Por quê? Porque um dispositivo só pode... A gente só pode dizer é inconstitucional se quem tem esse poder para dizer isso disser, né? E só quem tem esse poder para dizer é o STF. E o STF, ele só diz se ele for provocado, né? Porque o judiciário obedece ao chamado princípio da inércia, né? Mas você está dizendo que o juiz não trabalha, professor? Não, o princípio da inércia significa que o judiciário, ele só julga se alguém entrar com ação, se for provocado. E quem danado vai entrar com ação para dizer que o Bolsa Família é inconstitucional? Isso é um apedrejo, cara, em praça pública, né? Então ninguém é inconstitucional, mas não é, pronto. Mas não sei para que danado botar esse negócio desse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Se era para ninguém levar em conta, era melhor não ter botado. Então, aqui nessa questão do número 15, os itens 1 e 4 estão errados. Os itens 2 e 3 estão certos. Então, aqui ele fala, de acordo com a Constituição Federal, está correto o que consta apenas na letra C, né? Porque os itens que estão certos são somente os itens 2 e 3. Então hoje paramos por aqui. Na próxima aula e até o final do curso o que a gente vai fazer é isso, resolver questões. Se acabar essas, a gente traz mais, né? Questão não se acaba não. Se acabar as que as bancas examinadoras já fizeram, a gente faz umas também. Então, ok, boa noite.